Olá, meu abraço fraterno a todos os amigos do Centro Espírita Antônio de Pádua. Meu muito obrigado por mais essa oportunidade, gratidão por poder estar aqui uma vez mais, oferecendo as minhas humildes contribuições com a casa, mas venho com muita alegria, com muito carinho, compartilhar com vocês um pouquinho do meu estudo. Essa casa é muito querida, né? Na figura da Dorinha eu abraço a todos os irmãos e companheiros de doutrina da casa e de todo o movimento espírita que nos assistem nesse momento e humildemente venho pedir licença a todos para poder aqui compartilhar, dividir com vocês algumas reflexões, alguns pensamentos, alguns ensinamentos que eu colhi aqui de um trecho, de um item, melhor dizendo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, inicialmente, eu escolhi para a nossa página de abertura uma página do livro Ceifa de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e a lição para esse momento é a 22. Renovação em amor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que sejamos submetidos, em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia é também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres nas áreas da dificuldade, dá-te à serenidade e ao espírito de serviço, e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. Então, amigos, inspirados por essa página linda de Emmanuel, eu convido a todos para que a gente possa fazer a nossa prece inicial de abertura dos trabalhos desse momento. Então eu convido inicialmente aqueles que puderem, vamos fechar os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, buscando essa conexão com a espiritualidade amiga e principalmente a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso mestre amigo, nosso irmão mais velho, nosso companheiro, nosso guia e modelo. Obrigado
Senhor, por mais um dia em nossa existência, pelas infinitas possibilidades que nos foram concedidas e, especialmente agora que nos preparamos para mais essa atividade, para mais esse campo de trabalho em Tua seara, que o Senhor nos abençoe, nos intua, para que possamos receber as melhores inspirações do mais alto e que possamos estar conectados aqui com o que vamos ouvir e discutir, para que possamos todos nós colher os melhores frutos em nosso proveito, da nossa reforma íntima, do nosso crescimento espiritual. Abençoa, Senhor, essas nossas intenções e sê conosco, hoje e todo sempre, que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então agora, já envolvidos nesse clima gostoso que a página e a prece nos proporcionaram, eu gostaria então de apresentar o nosso tema, né? Eu já havia citado que trataremos aqui de um item do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no seu item 19, que está lá dentro daquela parte que fala das instruções dos espíritos. Então aqui a gente tem uma instrução do espírito, é o item 19, por Santo Agostinho, né? Psicografado em 1863, desculpa, em Paris. Então, o título é O Mal e o Remédio. Bom, antes de adentrarmos no próprio texto de Santo Agostinho, na própria comunicação, né, nos seus lindíssimos conselhos, que obviamente eles transitam em torno desse tema, das aflições, vou justificar aqui essa escolha, né, tendo em vista que já há quase 2 anos, né, se assim podemos dizer, a gente vem atravessando aí um período de pandemia, né, mundial, mas que aqui em nosso país vem nos afetando de uma maneira mais importante, mais destacada, e sabemos que, né, a gente teve um desencarne de uma quantidade, de um número enorme de irmãos, e para além disso, né, outras consequências dessa pandemia, muitos de nós perdemos, né, tivemos o desencarne de entes queridos, e isso muitos ainda entendem como uma perda definitiva, como uma ausência, e isso traz, sem dúvida, muitas dores, muitos sofrimentos, para além de questões com relação às dificuldades financeiras, pelo desemprego, e mesmo as questões ligadas aos transtornos mentais, muita ansiedade, muita depressão, o nível de estresse, né, até mesmo pelas questões de confinamento, a submissão que nós tivemos que nos colocar de isolamento social, enfim, todas essas questões que nós conhecemos todos muito bem e seria desnecessário aqui esgotar. Então, diante disso, né, eu pensei e achei esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, pelas mãos de Santo Agostinho, muito pertinente para que a gente pudesse refletir, né, usar mesmo como matéria de estudo. E aí o título por si só ele já traz muito emblematicamente, né, do que vai ser tratado. Quando Santo Agostinho nos dá, né,
o mal, apresenta o mal, mas ao mesmo tempo o remédio, isso nos faz refletir que isso a gente pode transpor para qualquer área da nossa vida, para qualquer momento, e assim que eu gostaria de fazer essas breves trocas e comentários com vocês, mais para incitar o pensamento, a reflexão e o próprio estudo, do que para trazer respostas definitivas ou respostas prontas, que certamente não é o objetivo. Mas, então eu, pegando esse item 19, lá do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu entendi por bem, né, trazer ele em 4 tópicos, vamos dizer assim, didaticamente falando, eu distribuí por 4 tópicos. Num primeiro momento, e aí tem a ver com o título, né, o mal, nos apresentado por essa instrução de Santo Agostinho, a questão que não é muita novidade para nenhum de nós, diante do que eu já falei e do que a gente já sabe, que a Terra, né, como um planeta de provas e expiações, é ainda um cenário em que muitas dores, muitos sofrimentos, muitas mazelas ainda ocorrem, certo? E eu achei por bem também, né, para entender um pouco desses sofrimentos na Terra, buscar, né, lá no próprio Evangelho, no seu prefácio, quando Allan Kardec nos diz que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas. Então, é esse o momento, né? E aqui estamos nós, né? Sofrimentos na Terra, esses males que nos afligem, né? Aí a gente vai lá no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, mas no seu capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, e lá no seu item 4, Kardec nos apresenta a divisão dos mundos de acordo com o seu estado e as suas destinações, né? A destinação de cada mundo. Sei muito bem que isso é batido, é muito conhecido, mas acho pertinente a gente resgatar, né? Lá Kardec diz assim, que a gente tem o primeiro nível, os mundos primitivos, que são aqueles destinados às primeiras encarnações humanas. A gente tem os mundos, né, no segundo nível, os mundos de provas e expiações, onde o mal domina. A gente tem um terceiro nível, que são os mundos de regeneração, ou mundos regeneradores, né, onde as almas que ainda necessitem expiar, elas vão aurir novas forças para repousar da luta, né, do desgaste. E num quarto nível, os mundos felizes, onde o bem já se sobrepõe ao mal. E por fim, os mundos celestes ou divinos, em que os espíritos puros, né, habitam, e aonde o bem se sobrepõe, ele domina, reina inteiramente. Bom, diante disso, Kardec nos diz, lá nesse mesmo item, que a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Bom, é evidente que Kardec escreveu, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele publica, melhor dizendo, o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Então ele fala para aquele momento em que ele publica, mas nós sabemos que, apesar de no processo de regeneração, de transição, melhor dizendo, processo de transição planetária,
em que a Terra, de um planeta de provas e expiações, já está fazendo, né, já estamos nessa fase de transição para um mundo de regeneração, isso não quer dizer, né, que, ao contrário do que muitos pensem, a gente acabou de ver aqui que no mundo de regeneração não existe o mal, né? Na verdade, existe uma melhora evidente, progressiva dos espíritos que aí habitam, mas ainda não é um mundo, né, da última esfera, do último patamar, digamos assim, dessa classificação, né? Então, nós estamos nessa fase de transição planetária, mas ainda saindo de uma situação de provas e expiações para um mundo de regeneração. E aí eu busquei, né, algumas comunicações lá no Céu e Inferno, né, na sua segunda parte, e eu fui logo assim tentar buscar entre as comunicações dos espíritos felizes algumas coisas que possam nos esclarecer e até nos consolar no que concerne a esse ponto que estamos tratando. Então, eu peguei uma comunicação, né, um médico russo, é assim que está nomeado lá. A pergunta na evocação, né, que foi feita a esse espírito: por que vós, que éreis tão bom, tanto sofrestes? E aí a resposta desse espírito foi a seguinte: foi uma bondade do Senhor que quis por aí me fazer duplamente o preço da minha libertação e fazer-me avançar o mais possível neste mundo. Então, ele, né, nos exemplifica que ele sofreu sim, mas ele agradece a Deus pela oportunidade de poder ter avançado graças a esse sofrimento, né? Ele se libertou de várias de suas dificuldades que ele trazia, né? Outro espírito, também outra comunicação, mesma coisa, no Céu e o Inferno, segunda parte, no capítulo que trata dos espíritos felizes. É o espírito Bernardin. E ele nos diz o seguinte: eu vivi na terra na miséria e no opróbrio. Trabalhei sem descanso para dar à minha família, cada dia, um pedaço insuficiente de pão. Mas amei o meu Senhor verdadeiro. Então, aqui, né, a gente tem exemplos de espíritos felizes na classificação de Kardec, que, a despeito disso, não foram poupados de sofrimentos enquanto estavam encarnados na Terra. Então, aqui a gente tem, né, essa conexão entre o bem sofrer com amparado, sustentado pela resignação e pela fé, né? E aí eu vou recorrer novamente a Emmanuel, só que aí já numa página dele no Fonte Viva, também pela psicografia de Chico Xavier, lá na lição 110, que tem o título Vigiemos e Oremos. Ele nos diz assim, Emmanuel: renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Então, meus amigos, sabemos que trazemos dívidas nossas para conosco mesmo, né? E que precisamos saldar essas dívidas. E pela misericórdia do nosso Pai, ele nos proporciona a bênção da reencarnação. Mas, como diz Emmanuel, que nós renascemos na Terra com essas forças desequilibradas para a gente buscar esse reajuste, né? E isso não se dá sem lutas, sem sofrimento,
sem trabalho. Então, fazendo assim, pegando isso tudo aí e trazendo para uma visão mais macro da nossa instrução lá de que a gente está tratando, né? A comunicação de Santo Agostinho, o mal, então, ele na Terra, né, ele ainda é algo inevitável com o qual a gente, de uma forma ou de outra, tem que conviver e tem que aprender, né, a fazer o bom uso desse sofrimento em nosso favor. Como? Exatamente como os exemplos que a gente teve aqui desses bons espíritos, né? Dessas comunicações, desses espíritos felizes que nos dizem isso. Eles hoje, né, nesse momento em que eles estavam desencarnados, eles já estavam numa condição de melhor felicidade. Mas enquanto eles estavam encarnados, eles passaram por várias privações, né? Aí, então, a gente tem um segundo elemento importante também dessa comunicação, dessa instrução de Santo Agostinho, que diz respeito, então, né, melhor a essa questão dessas causas e das consolações dos nossos males, né? Por que existe? E aí a gente pensando naquele cenário que a gente citou no início, né? Tudo que trouxe a pandemia, todos os sofrimentos envolvidos e todas as outras mazelas sociais que convivemos e conhecemos, né, nos nossos tempos. Então, o que Santo Agostinho nos diz é que essas causas, né, elas se encontram no passado. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, né, nesse mesmo capítulo, mas lá no item 4, lá no início, Kardec traça, né, muito bem, inclusive, as explicações sobre as causas atuais e as causas anteriores, né, pregressas das aflições. A gente tá trazendo aqui, né, são sempre causas do meu passado, mas pode ser ainda nesta encarnação ou de reencarnações anteriores minhas. Então, o que ele diz, aqui eu vou ter fazendo um resumo do resumo, né? Claro que tem um item inteiro, um capítulo inteiro que tratando disso. Aqui eu estou tentando fazer uma análise mais geral, mais macro mesmo. Só para a gente ir amarrando alguns conceitos e para isso fazer sentido para todos nós. Mas assim, em essência, né, essas causas atuais que decorrem de fatores da presente encarnação, o que, em essência, a gente poderia dizer, né, elas derivam de nossa imprevidência, do nosso orgulho e da nossa ambição. Então, basicamente, Kardec apresenta esses três grandes fatores e nós sabemos que, né, egoísmo e orgulho são as grandes chagas da humanidade. Então, são também as causas, né, fazem parte, compõem ou justificam as causas atuais das nossas aflições. E as causas pregressas, né, de anteriores, a gente tem que seguir o que Kardec nos orienta, né, como eixo de raciocínio. Ele diz que todo efeito tem uma causa, né? Então o homem não escapa à consequência de suas faltas. Portanto, se as vicissitudes da vida têm a sua causa, se essas causas não estão na vida atual, né? E se Deus é justo, como nós sabemos, não temos a menor dúvida disso,
essa causa deve ser justa e, portanto, se não está na vida presente, está em alguma existência anterior. Por isso que é por uma questão de lógica, né, uma dedução lógica, que a gente chega a essa conclusão. Também, né, nesse ponto aí, qual seria a chave para a gente poder fazer, né, a conexão? Independente se a causa é atual ou é anterior, né, das nossas aflições, o importante é suportar a prova, né, com fé, amor e resignação. Isso é o que está sendo o convite, né, para todos nós, em qualquer situação, em qualquer cenário, porque todos nós passamos, né, como a gente disse, ninguém está aqui a passeio, nós todos estamos a trabalho e temos as nossas dívidas. Então não tem, salvo uma situação excepcional de missionários, mas a grande maioria de nós carrega assim uma bagagem de débitos ainda bastante grande para saldar. E, portanto, as provas que passamos, né, provas e ou expiações, elas, quando suportadas com fé, com amor e resignação, elas nos aliviam, né? Elas nos consolam. E aí, o que o Kardec fala também, aí lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Meu reino não é deste mundo. Ele fala, no item 2, ele fala sobre a vida futura. E aí ele diz que esse dogma, né, a vida futura, ele pode ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Ou seja, a crença na vida futura, porque só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Ou seja, isso consola os nossos corações, porque a gente sabe que eu posso estar sofrendo agora, mas, né, sabendo que eu sou um espírito imortal, que a vida não acaba, que nenhum de nós perde nenhuma das nossas conquistas, nós estamos num processo em que, quanto mais nos esforçamos para nos lapidarmos, para nos depurarmos, no nosso futuro, né, a nossa vida futura, mais rapidamente conquistaremos aquela felicidade possível ainda, né, ou a felicidade a que somos destinados. Então, isso já nos diz muitas coisas para nossa reflexão. E aí, assim, na sequência, Santo Agostinho traz um outro ponto importantíssimo, que a gente às vezes se esquece, né? A gente ouve aí, muitas vezes, assim, no popular, né, muitas pessoas falam, né, assim, eu não escolhi isso, eu não pedi para nascer nessa situação. E aí, na realidade, né, nós que estamos estudando a luz da doutrina espírita, bebendo do ensinamento, né, da fonte do Pentateuco kardeciano aqui, a gente sabe que sim, houve uma escolha das provas. E o Livro dos Espíritos, na questão 258, ele é muito claro nesse ponto. Kardec pergunta nessa questão aos espíritos superiores: no estado errante e antes de começar nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? A resposta dos espíritos amigos, dos espíritos superiores: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, está completamente encaixado. O que significa, meus amigos? Às vezes estamos aqui passando por situações, nós sofrendo os males que a vida nos impõe, nossas vicissitudes,
E esquecemos desse detalhe, que muitas vezes, né, essa opção, essa escolha foi nossa, enquanto ainda na condição de espíritos errantes, enquanto nos preparávamos para essa reencarnação, para essa vida, né? E para complementar, na questão 259 também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Ele reforça a pergunta. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á daí que todas as atribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós, né? A resposta dos espíritos superiores diz assim: todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da sua posição, né, da posição em que vos achais, e muitas vezes das vossas próprias ações. E aí se encaixa na questão das aflições por causas atuais, das nossas próprias ações e, portanto, das nossas próprias escolhas. Tá? Acho que é importante a gente marcar isso. E aqui eu peguei mais uma fala, mais uma comunicação do céu e inferno, da segunda parte, dos espíritos felizes também. E aí, dessa vez, é a Condessa Paula. E ela nos diz assim: durante várias existências, passei por provas de trabalho e de miséria que escolhi voluntariamente para fortificar e depurar a minha alma. Restava-me uma prova, a mais perigosa de todas, a da fortuna e do bem-estar material. Antes de tentá-la, quis me sentir bastante forte para não sucumbir. Então, aqui a gente tem uma comunicação que não deixa a menor dúvida do que a gente está falando. Muitas vezes estamos numa situação que é fruto das nossas próprias escolhas, né? O gênero da prova foi escolhida por nós e a forma como a gente passa é fruto das nossas escolhas. Então, para a gente aqui já caminhar um pouquinho para a nossa conclusão, o que, né, se a gente partiu do mal com o objetivo, né, nesse percurso teórico de Santo Agostinho, né, agora ele nos apresenta o remédio, que na verdade já foi apresentado aí diversas vezes, mas como conclusão da sua instrução, lá no item 19, ele nos traz, assim, contundentemente, a fé como o melhor remédio. Então, ele nos diz, né, Santo Agostinho nos diz, ele nos diz com uma pergunta: que remédio recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só e infalível: a fé. É a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Então é aquela entrelaça, né, com o que a gente falou há pouco, é a fé no futuro como o principal dogma que Jesus nos trouxe, né, quando ele diz que meu reino não é deste mundo. Então, nesse aspecto, quando a gente projeta para o infinito, qualquer sombra do presente perde o seu significado, né? E aí, vamos lembrar, né? Não tem como falar de fé, e aí nós, obviamente, mais uma vez, não vamos aprofundar, mas não tem como não falar de fé e não lembrar da passagem, né, de Mateus, no seu capítulo 17, versículo 20, quando ele diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali,
e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então é a fé que transporta montanhas, né? E aí, novamente, né, a gente volta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, dessa vez no capítulo 19, né, que é exatamente esse o título, A Fé Transporta Montanhas, no seu item 2, em que Kardec desenvolve essa questão da fé. Quer dizer, o capítulo inteiro trata disso, né, desse tópico. Mas aqui eu só peguei essa pequena partezinha para a gente poder fazer a nossa reflexão. Então, o que Kardec nos diz nesse item 2 do capítulo 19, né, do Evangelho segundo o Espiritismo? As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Então, esse, né, na concepção aqui de Santo Agostinho, é o melhor remédio, a fé. E aí, eu vou recorrer à própria página que a gente usou do Ceifa de Luz, a página de Emmanuel, ditada pelo Chico Xavier, psicografada pelo Chico Xavier, quando ele nos fala, né? Quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito. Ok. Tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual. Também ok. Com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que nos façam precisas. Então, aí, para fechar, ele nos diz assim: Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que estejamos submetidos em nosso proveito próprio. Então, aqui, meus queridos amigos, né, eu vou partir aqui para essa conclusão de que diante, eu não vou nem chamar do mal, né, mas dos males, no plural, a gente tem a gente tem aqui, por Santo Agostinho, um remédio principal, que é a fé, mas a gente entendeu que a gente tem remédios que nos amparam, que nos auxiliam, como qualquer outro, né, um remédio para uma doença física. Aqui nós temos os nossos. Então a fé é o principal e ele é acompanhado, né, pelos outros, a resignação, o amor, conforme também foi dito ali na página, né, o amor cobre a multidão de pecados. Então a caridade. Então, que a gente possa perceber nesses momentos de maior perturbação, maior sofrimento, maior dor, que tudo está no seu devido lugar. Que, né, tá aqui, Deus não nos dá uma prova maior do que a gente possa suportar. Que muitas vezes, né, essas provas, as escolhas foram nossas, são voluntárias. Nós escolhemos passar e temos amparo espiritual. Então, precisamos usar isso nesses momentos para tentar nos acalmar, para tentar nos equilibrar, para tentar confiar em Deus, esperar, manter a fé, manter a esperança,
manter os pensamentos conectados, buscando o que? A inspiração do mais alto, para que a gente possa, de repente, por uma sugestão, por uma página, por uma leitura, por uma palestra, por uma conversa, por um amigo, a gente conseguir encontrar caminhos para caminhar e sair dessa ou daquela situação, tá? Bom, e aí eu vou aqui fazer uma referência, né? Não é do meio espírita, mas Lulu Santos, na música A Cura, ele já nos diz, né? Que para todo mal há cura. Então, que a gente tenha certeza disso, por tudo que a gente já ouviu aqui e por tudo que a doutrina espírita nos consola, nos esclarece, nos orienta, então que a gente não perca esse referencial, né? Nunca. Então, aqui, né, eu humildemente, mais uma vez, concluo, né, essas pequenas reflexões e, como encerramento, eu gostaria de convidar a todos também para a nossa prece final, tá? Mais uma vez, aqueles que puderem, vamos fechar os nossos olhos e, uma vez mais, buscar essa conexão com toda a espiritualidade amiga que nos circunda, com Deus, com Jesus, com o nosso anjo guardião. E aqui, cientes da nossa responsabilidade, dos nossos deveres para conosco, para com Deus, para com o próximo, estamos aqui muito agradecidos, Senhor, por essa oportunidade, por aqui termos a chance de nos esclarecermos um pouco mais diante de teus ensinamentos, da tua boa nova e amparados pelas bênçãos do esclarecimento da doutrina espírita. Assim, com o nosso coração cheio de alegria, cheio de amor, pedimos humildemente a permissão para encerrar essa atividade, pedindo também que leve a todos os corações aflitos, a todos aqueles que mais sofrem, a tua paz, Jesus, o teu amor, que os teus tarefeiros possam renovar as forças, a esperança, renovar o brilho no olhar de todos os nossos irmãos que passam pelas suas dificuldades e nós mesmos, Senhor, que todos nós que somos fracos, somos imperfeitos, estamos aqui em busca dessa nossa renovação íntima, que tenhamos força, vontade, coragem para continuar a cada dia enfrentando as nossas dificuldades. E se cairmos, levantarmos, não desistirmos, porque o Senhor não nos abandona. O Senhor não desiste de cada um de nós. Então, muito obrigado pela tua presença amiga, pelo teu amor e por tudo que tem nos proporcionado. E assim eu peço que permaneça conosco para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, então assim eu me despeço mais uma vez, desejando muita paz, muita saúde, as melhores vibrações para todos os irmãos que me acompanham nesse momento através dos canais virtuais, a todos os amigos dessa casa espírita tão querida, tão irmã, né, que é o Centro Espírita Antônio de Pádua, e que Jesus nos envolva nas melhores vibrações e que possamos até estar juntos numa próxima oportunidade. Então, eu deixo o meu abraço fraterno e que todos fiquem com Deus.